Sejam bem-vindos. Conhecer a história é importante porque assim ficamos sabendo da nossa origem, entendemos melhor o lugar em que vivemos e passamos a ter mais respeito e valorização pelo esforço, pela luta e pelo trabalho dos nossos antepassados. Hilário Ernesto de Fávere nasceu em dia 13 de janeiro de 1943 e mora até hoje em nossa terra. Filho de Ernesto Victório de Fávere e Salute Possamay Della de Fávere, é casado com Terezinha Passamay e pai de 3 filhos, Juliano, Exenel e William. Uma pessoa importante para o município de Cocal do Sul, que tem muitos conhecimentos sobre o nosso passado, é o senhor Hilário de Fávere. Ele também é um dos autores do livro Cocal do Sul, um mergulho em nossa história. Por isso, o convidamos para contar um pouco da história de Cocal do Sul. Daí eu vou fazer a primeira pergunta. Seu Hilário, agradecemos pela sua presença. Quais são suas lembranças do tempo de criança? O que fazia há 60 anos? Saúdo a todos os funcionários, alunos e professoras da Escola Cristo Rei. Agradeço o convite que a professora fez e que de fato nós possamos conversar bastante coisas, apesar que o tempo é curto, mas conversar bastante coisas sobre a nossa história, a nossa colonização, a nossa emancipação, enfim, tudo aquilo que de fato consta na nossa história do nosso grande município. O que você fazia quando era criança? A minha infância, para vocês hoje que são alunos, são gente nova, há 82 anos atrás, Cocal não tinha nada, gente. Cocal era um lugar pequeno, aonde que se vivia só da agricultura. E aqui na Avenida Central de Cocal, tinha os postes no meio da rua, e deste posteamento onde passava a energia elétrica, foi feito mais tarde o calçamento, e a minha juventude, o meu crescimento, o meu estudo como aluno do grupo escolar Professor Padre Schuller, me sacrifiquei muito, porque na época eu morava a 3 quilômetros aqui do centro, e a gente vinha para a escola, vinha para a aula descalço, tá? Não se usava calçado porque a gente era pobre, e todo mundo vinha descalço, com o frio, chuva, sol, enfim. Foi uma época de grandes dificuldades para todas as crianças que na época estudavam e que viviam aqui no nosso município. Na época era o distrito chamado Distrito de Cocal do Sul. Aos 16 anos, o senhor já trabalhava como servente de pedreiro na construção do Colégio de Irmãs de Santa Catarina e professor Padre Schuller. Em 1963, o senhor foi nomeado exator estadual. Quais foram suas principais experiências como trabalhador e o que fazia um exator? Naquela época eu estudei no Colégio Padre Schuller, onde que hoje é a prefeitura, e eu me formei professor. Tá? Na época era professor regionalista. Então eu me formei professor, e a cerâmica Cocal, na época, que hoje é a Eliane, na época estava falida. Tá? Então eu me formei, não tinha emprego, não tinha nada, e acabei trabalhando uns 3 anos de servente de pedreiro para ganhar um dinheirinho para poder viver um pouco melhor. Porque Cocal na época era um lugar pequeno, pobre, não tinha emprego, e a cerâmica Cocal ela estava falida. O que fazia um exator? O exator é o seguinte: para quem conhece a Bíblia, eu exercia a função do Zaqueu.
o Zaqueu, que era um grande cobrador de impostos na época de Cristo. Então Zaqueu cobrava impostos para o governo imperialista da época, e eu fui nomeado exator para cobrar imposto do comércio, da indústria aqui de Cocal do Sul. Na época era o distrito de Cocal. E foi um tempo muito bom, porque eu vivi e acompanhei todo o crescimento e o desenvolvimento da cerâmica Eliane. Na época era a cerâmica Cocal, que ela veio a falir. Logo em seguida, o senhor Maximiliano Gazinski comprou a massa falida e transformou a grande Eliane, que hoje é uma das maiores empresas que produz azulejo de piso da América Latina. O senhor foi vereador em 2 mandatos pelo distrito de Cocal do Sul. Quais foram suas contribuições ocupando este cargo? Muito bem. Na época, Cocal era um distrito e com a indústria Eliane, na época, havia um grande crescimento da indústria e a arrecadação de Cocal era muito boa. Daí eu fui candidato a vereador, as lideranças de Cocal quiseram que eu fosse candidato a vereador e eu me elegi vereador. Cocal na época tinha 1.500 eleitores, eu tinha 33 anos de idade, eu fiz 720 votos, a metade da votação para vereador. Daí me veio a ideia, eu fui bem votado, fui o mais votado do município de Uruçanga, só em Cocal, e me veio a ideia do quê? Ampliar a delimitação do perímetro urbano de Cocal. Porque Cocal era uma bolinha pequenininha, era o perímetro urbano. Ali na Eliane, na época, vinha 30 ônibus todos os dias fazer a mão de obra de fora. Então, me veio aquele pensamento, e eu conversando com o falecido Jarvis Gadzinski, ele me ajudou, me apoiou num projeto de dilatar o perímetro urbano 1000 vezes mais do que tinha. Porque o pessoal que morava no centro não queria vender as terras, não queria vender para que Cocal crescesse, né? A mentalidade deles era ficar com o terreno e não vender. Aí ampliamos o perímetro urbano e com a ampliação do perímetro urbano veio a mão de obra de fora, desses 30 ônibus que vinha todo dia, eles vieram morar aqui em Cocal. Tá? Morando em Cocal, a economia do nosso distrito na época começou a crescer. E daí foi um dos maiores passos que se deu em direção à nossa emancipação. O senhor trabalhou para o distrito de Cocal do Sul se emancipasse de Uruçanga. Quais foram os desafios para criar o município de Cocal do Sul? A nossa emancipação deu um trabalho grande, mas eu fui indicado como presidente da comissão de emancipação e fizemos uma boa emancipação. Partimos para o diálogo, um bom entendimento com o prefeito Mãe de Uruçanga e, no final, o prefeito Mãe de Uruçanga, que era o senhor Vanderlei Rosso, ele nos ajudou também, aonde que nós conseguimos a nossa emancipação de uma maneira grande, bonita, e não criamos problema com ninguém. Só construímos, através do diálogo, construímos uma boa emancipação e houve quase unanimidade na votação do plebiscito. Seu Hilário, agradecemos pela sua participação na Feira Cultural da Escola Cristo Rei e pedimos que o senhor deixe sua mensagem final para os habitantes. A gente vai colocar alguma coisa a mais sobre a nossa explanação, dizendo de que Cocal do Sul é uma cidade hoje aonde que nós tivemos na época 2 igrejas, a Igreja Católica Polonesa e a Igreja Católica Italiana. E daí que se começou, através do padre Francisco Chilinski, a organizar
através da igreja, do diálogo, da oração, das missas, o padre foi um grande poliglota. Isso quer dizer que foi uma pessoa que falava diversas línguas. E lá na igreja dos italianos, ele fazia o sermão em italiano. Na igreja polonesa, ele fazia o sermão em polonês, para conciliar as duas correntes de imigração. Cocal do Sul teve grande sucesso. O grande idealizador foi o senhor Maximiliano Radzinski, que pela indústria Eliane, ele conseguiu desenvolver uma indústria, a maior indústria da América Latina e que nos levou à emancipação. Cocal do Sul, hoje, é uma cidade que cresce e se desenvolve. Cocal do Sul teve, pela emancipação, depois da emancipação com a eleição dos prefeitos, a gente teve algum percalço, mas nós tivemos muitos avanços e muitas conquistas. Cocal do Sul é um grande município hoje, na época distrito, que merece a nossa consideração, o nosso elogio, e que vocês jovens, tá, estão convidados a planejar um Cocal cada vez melhor para o desenvolvimento, para o crescimento de toda a nossa economia, que é gerada pela indústria Eliane. Um abraço a todos, agradeço aos alunos, à professora, o corpo docente aqui da Escola Cristo Rei, e que de fato vocês sigam os passos do trabalho, da honestidade, que é importante, do trabalho, da honestidade, de fazer o bem. Por quê? Porque o bem faz bem ao nosso coração e ao coração de todo o povo de Cocal do Sul. Parabéns a todos vocês, parabéns à professora, parabéns ao grupo docente dessa escola, e que de fato, que vocês plantem o bem dentro de um grande município que vai ser no futuro. Obrigado a todos. A gente fez um livro que conta a história de Cocal. Vocês leiam esse livro, porque esse livro é muito bom.